Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio da graça do Senhor, amém? Este é o dia que o Senhor fez, nele eu e você nos alegraremos. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia, lá na primeira epístola, na primeira carta de João, capítulo 3, a partir do verso 7, amém? João, né? Primeira epístola de João, senão seria a primeira epístola de Paulo. É a primeira epístola de João. Ele identifica que dentro da igreja estão entrando falsos ensinamentos, falsas doutrinas que estão enganando o povo através de falsos mestres. Amém? E então ele está ensinando e falando à igreja do seu modo, mas nós não podemos esquecer que, como ele é inspirado pelo Espírito Santo, é o próprio Deus falando conosco. A palavra de Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus revelada para nós. Então é o próprio Deus falando conosco através de João. E ele então está nos exortando, nos admoestando a voltar aos princípios elementares da fé, aqueles fundamentos da fé, e não deixar com que essas falsas doutrinas, falsos enganos possam entrar. Amém? Nós não podemos nos conformar com as coisas que existem no mundo. Romanos capítulo 12, verso 1 fala sobre isso. Não, o que é se conformar? É tomar a forma. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Nesse texto eu quero que você possa entender que João aqui ele está definindo, há uma epígrafe na minha Bíblia. Nem toda a Bíblia tem epígrafe, tá? Ou, às vezes tem epígrafe só no começo do capítulo. As epígrafes às vezes são diferentes, depende da versão, depende até da impressão. Tá? Às vezes tem impressões de determinado ano que tem uma epígrafe, de outro já são outra epígrafe. Vou dar um exemplo para você aqui, ó. Olha só, o que está escrito aqui, ó. Ó a epígrafe da Bíblia. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Eu pus uma setinha ali no começo, ó. Tá vendo? Então, essa aqui é a epígrafe na versão que eu estou lendo. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Não está na versão original isso. Isso nos ajuda a entender que João agora, ele vai definir, e para nós possamos compreender quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Como eles se manifestam. É isso mesmo. Como se manifesta um filho de Deus? Como se manifesta um filho do diabo? Vamos ler aqui então. Abra a tua Bíblia, né? 1 João capítulo 3, verso 7. João, inspirado pelo Espírito Santo, então é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus, a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um mistério, um único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não temos muito mais o que falar a esse respeito, porque de fato é um mistério, mas depois você vai ver que, eu acho que até na própria primeira carta de João, ele define isso, também fala sobre isso, amém? Mas é um mistério, nós não temos como assim explicar muito além disso, amém? Mas lá no versículo 7, então, o Espírito Santo está falando para mim e para você, filhinhos, amém? Filhinhas, não vos deixeis enganar por ninguém. Olha só, ele já está dizendo, olha, tem muita gente enganando aí, tem muita gente trazendo doutrinas enganosas, ensinos enganosos, ensinos mentirosos, né? E ele diz, não deixe ninguém enganar você, preste atenção. Preste atenção. Então ele vai falar agora como que se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, você que está dentro da igreja só tem filho de Deus? Não. Por quê? Nós vamos identificar aqui. Amém? Existem igrejas que são de Deus? Não. Nós vamos identificar aqui. Olha só o que diz a palavra de Deus. Aquele que pratica a continuação do versículo 7, né? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem é justo? Deus. Deus é justo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são justos. Ele é justo. Pastor, mas o que é justiça? Justiça é a qualidade de todo cristão. Não existe cristão que não viva a justiça. Se ele não vive a justiça, ele não é cristão. E o que é cristão? Ou melhor, o que é cristão? Cristão é pequenos cristos. O que é justiça? Justiça, ela está em obedecer os mandamentos de Deus. Pastor, mas quais são os mandamentos de Deus? Toda a Bíblia, mas Jesus diz que ela se resume em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, por exemplo,
O assassinato, ele é uma obra de Deus? Ele representa a justiça de Deus, o assassinato? Amar o próximo como a ti mesmo. Não iria se rebelar contra esse mandamento? Não é uma rebelião contra esse mandamento? Então, um filho de Deus pode concordar com assassinato? Independente do que falam, um filho de Deus pode concordar com aborto? Não, né? Pense aqui, a corrupção, ela gera consequências, por exemplo, lá na saúde. Pessoas morrem na fila de espera porque faltou recursos, porque houve corrupção. A corrupção, o roubo, ela reflete a justiça de Deus, o amor a Deus e o amor ao próximo? Não. Então o filho de Deus pode ser conivente com a corrupção? Também não. Então, ouça bem, a justiça é praticar os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus, ouça isso, ela reflete o caráter de Deus. Então Deus, ele tem um caráter. Por isso que ele nos ensina, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Deus, ele é santo. Este é o caráter de Deus. Deus, ele é justo. Este é o caráter de Deus. Nós poderíamos definir outras coisas aqui também. Amém? Então, o que é contrário a isso não pertence ou não vem de Deus. Não reflete aquilo que um filho de Deus deveria fazer. Porque o filho, ele deve seguir o exemplo do seu pai. Nós vamos ver isso aqui. É bem simples. Amém? Agora, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. O que é pecado, então? É a rebelião aos mandamentos de Deus. Então é se rebelar contra os mandamentos de Deus. Se rebelar contra os mandamentos de Deus é se rebelar contra o próprio Deus, porque os mandamentos de Deus, eles refletem o caráter de Deus, quem ele é. Amém? Não é complicado. Não é complicado. Interessante uma coisa que eu quero fazer, um parênteses aqui eu quero abrir para você. Sabe o significado da palavra diabo? Acusador. Quando você ouvir falar de diabo, você entenda já que ele está falando assim, acusador. Satanás, ele já é adversário. É o significado do nome, né, dele, né? Então, o acusador, o diabo, ele nos acusa, e ele tem legalidade, por isso, sobre as nossas vidas quando nós desobedecemos os mandamentos de Deus. Então, quem tem interesse que eu e você desobedeçamos os mandamentos de Deus? O diabo. Porque a partir do momento que eu desobedeço o mandamento de Deus de uma forma prática, né? A prática do pecado que nós já conversamos, eu passo a dar legalidade e direito ao diabo. E ele vai nos acusar e vai ter direito sobre nós com base no próprio mandamento que nós desobedecemos. Então ele está dizendo ainda assim, para isso, aí você pensa assim, desculpe. Aí você pode pensar, nossa, que palavra dura é essa, né? Como isso é forte, né? Mas olha o que João, então, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo para você que está assim, puxa, meu Deus, eu não quero proceder do diabo. Então, na continuação do versículo 8, né? Porque ele disse lá no 8, aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Amém? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio e se fez carne para salvar, para resgatar, para libertar, para desfazer, destruir todas as obras do diabo, para que nós possamos ser livres. Ele é a chave que nos liberta. Amém? Que nos dá liberdade, que nos dá salvação, que nos resgata. Glória a Deus por isso. E lá no versículo 9, então ele diz assim, ó, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Veja bem, ele está dizendo que não vive na prática do pecado, não quer dizer que não peque, porque se você falar que não peca, você está blasfemando também. Amém? Todos nós pecamos, mas nós não vivemos na prática do pecado. Prática do pecado é o quê? Resumindo, aquele pecado de estimação ou aqueles pecados de estimação que nós não queremos abrir mão, não queremos deixar, e nós sabemos que é errado, sabemos que é pecado, sabemos que é contrário à palavra de Deus. Amém? Então, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois permanece nele a divina semente. O que é a divina semente? Divina semente é a semente de Deus. Então, se você pegar a semente de um mamão
e você plantar aquela semente, coloca ela para secar no sol, né? Faz tudo aquilo lá, dá uma secadinha, planta, vai nascer ali o quê? Um pé de mamão. Então, quando nós recebemos essa semente de Deus, nós vamos gerar frutos de justiça, de obediência à palavra de Deus. Porque nós vamos ser semelhantes a Deus nas nossas obras, na nossa justiça. Não quer dizer que nós não pecamos. Amém? Já falamos bastante sobre isso. Não vive pecando porque é nascido de Deus. Olha lá, ó. A sementinha que você plantou lá do mamão, ela não veio de um mamoeiro, de um mamão, então ela vai gerar um mamão. Se a semente que nós recebemos vem de Deus e foi plantada em nós vamos gerar aquilo que vem de Deus. Glória a Deus por isso. Amém? Nisto, versículo 10. Agora, versículo 10 fecha. Ouça bem, ele fecha esse recado, né, do Espírito Santo através de João. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, nisso é manifesto. Ó, como que agem os filhos de Deus? Como que agem os filhos do diabo? E ele então diz, todo aquele que não pratica justiça praticar justiça é praticar os mandamentos de Deus. Então, todo aquele que não pratica a justiça, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Então, ele resumiu aqui, né? Resumiu aqui todos os mandamentos. Que quem não procede de Deus, aquele que não pratica justiça e também não aquele que não ama o seu irmão. Amém? Então nós identificamos fácil quem de fato é cristão, amém? Por aquilo que ali é pregado. Ou melhor, por aquilo que eles estão manifestando através da sua vida. As igrejas, a mesma coisa. Não pode haver concordância ou nenhum tipo de aliança entre luz e trevas. Ou nós somos luz ou nós somos trevas. Nós vimos isso lá no começo. Amém? Quando se acende a luz de um ambiente, todas as trevas vão embora. Elas não convivem juntos no mesmo lugar. Assim como a água e o azeite. Amém? Eles não se misturam. Amém? Vamos orar então? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, abençoa cada um que está aqui conosco nesta manhã. Derrama do teu poder, da tua graça, da tua unção. Abençoa poderosamente a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Enche com o teu espírito. Enche com o teu amor. Em nome de Jesus. Leva-nos à prática da justiça, Senhor. Queremos obedecer os teus mandamentos. Queremos ser justos, praticar a justiça e não queremos, Senhor, viver na prática do pecado. Em nome de Jesus. Aqueles que precisam se libertar de algum pecado nessa manhã, Pai, derrama do teu poder, da tua graça e liberta, Pai. Em nome de Jesus. Derrama da tua unção, derrama da tua bênção, em nome de Jesus. E encha cada um que está aqui conosco, meu Deus, assim como se fosse uma lâmpada, amém? De azeite novo, de azeite fresco do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Esse é o dia que o Senhor fez para você. Creia, amém? Que hoje você vai vencer com Jesus. Amém? Deus te abençoe.